Você perdeu alguém e a raiva de Deus está consumindo você? Você está com raiva de Deus e você não sabe se é normal sentir isso, esse sentimento? Fica aí nesse vídeo que eu quero falar sobre isso com você. Mas primeiro, se inscreve no nosso canal, vai lá no meu Insta, Jardel_vie, né? Já dá o like nesse vídeo aí para a gente alcançar mais pessoas. Avisar também, pessoal, que nós estamos com um grupo de WhatsApp de apoio para pessoas que perderam alguém. Qualquer pessoa pode entrar nesse grupo, tá? Tu vai lá, tu entra no grupo, você pode falar alguma coisa, você pode somente observar, você pode contar a sua história, você pode desabafar. Com certeza você vai ser bem recebida ou recebido nesse grupo. Se você não perdeu alguém e já perdeu, e já superou e quer também dar uma palavra, né, de conforto para aquelas pessoas, também será bem recebido. Tá, então vamos sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, é normal, tá? Quando a gente perde alguém que é muito próximo da gente, a gente tentar arrumar culpados para o que aconteceu. Ainda mais quando é uma morte repentina, um acidente, alguma coisa, uma doença que atacou muito rápido. Então nós queremos arrumar um culpado, certo? E é um sentimento normal, pessoal, é um sentimento normal. E muitas vezes a gente acaba culpando a Deus. Se você não tem esse sentimento, legal, muito bom, fico muito feliz por você, certo? Que você tem essa consciência que Deus não é o culpado. Mas na verdade eu quero falar para você que todos nós temos a consciência que Deus não foi o culpado do que aconteceu. Todos nós. Mas é normal a gente ter que culpar alguém. É normal durante o processo de luto a gente nos culpar, a gente achar que a gente é o culpado. É normal. E é normal também a gente ter esse sentimento por Deus. Porque ao final Deus, todas as coisas são comandadas por Deus. Não é o que a gente sempre ouve. Deus é o Senhor de todas as coisas, realmente Ele é. Deus não sabe de todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer milagres, né? E por que Deus não salvou meu ente querido da morte? Por quê? Não é que a gente pensa, por quê? Por que com ele? Por que está acontecendo comigo? Por que comigo que eu sempre fui fiel a Deus? Por que aconteceu isso? Por que tem tanta gente ruim nessa vida e não morre? Né? Essas são os porquês, né? Durante o processo de luto existe muito porquê, você sabe muito bem disso. Que dia a dia a gente fica se perguntando o porquê que aconteceu isso? Por que Deus não salvou o meu filho? Por que Deus salvou na minha filha? Né? E muitos religiosos, pessoal, vão falar que você está blasfemando contra Deus, que você está pecando contra Deus e que Deus não vai te perdoar. Então, muitas vezes as pessoas elas se afastam de Deus. Geralmente, depois de um tempo a pessoa supera o luto, vamos supor, por um tempo. E a pessoa fica com aquele sentimento que blasfemou contra Deus e que Deus não vai mais aceitar ela por ela ter culpado a Deus. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, sobre esse sentimento, certo? Eu não vou me ater ao fato da morte de Deus, se Deus é culpado, se Deus não é, o que diz a Bíblia, o que não diz. Eu não quero me ater a isso. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu falo num outro vídeo. Faz um comentário aí para eu falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre esse sentimento, pessoal. Que muitas pessoas elas não entendem quando outras pessoas sentem isso, certo? E elas ficam achando que é uma ignorância da pessoa ela culpar a Deus. Mas é que as pessoas não entendem que nesse momento de dor, a pessoa ela vai culpar alguém. Se ela não vai culpar a Deus, ela vai culpar a pessoa que faleceu, ela vai se culpar. E eu quero falar para você que isso é uma forma de defesa dessa pessoa. A pessoa, no psicológico, a pessoa está se defendendo da dor. Então, quando eu não quero sentir a dor, eu tenho que expor,
expor essa dor em outro sentimento, que no caso é a raiva. Vocês estão entendendo por que acontece isso aí? Então é uma coisa normal, muita gente tem esse sentimento de raiva de Deus. E as pessoas criticam. Mas eu quero falar para você que quanto mais você pode ter raiva de Deus. Sabe por quê? Quando você pega, você fala, Deus, por que você fez isso? Deus, é aí que Deus chega mais perto de você. É aí que Deus sabe que você está precisando dele. Entendeu? Porque o nosso Deus, pessoal, o nosso Deus, ele é perfeito. E ele sabe o que você tem no seu coração. Certo? Não ouve o que as pessoas estão falando de você. Não ouve que as pessoas... Não ouça, não fique desanimado que as pessoas acham que você está pecando contra Deus. Porque Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você tem no coração. E Deus sabe que é nesse momento que você está precisando dele. E é nesse momento de dor, de angústia, que ele chega mais perto de você. Que ele chega mais perto do seu coração. É nesse momento que o Espírito Santo chega perto de você, quando você está murmurando, você está falando, você está chorando. É nesse momento que Deus ele chega, muitas vezes é na dor que a gente chega mais perto de Deus. Muitas pessoas, pessoal, é justamente nessa dor que a pessoa se achega, que a pessoa começa a orar mais, que a pessoa pede por favor. Vou dar 2 exemplos clássicos, tá? Na prática, que aconteceram comigo. Quando meu pai faleceu, antes do meu pai falecer, eu nunca fui ir na igreja, eu acreditava em Deus, normal, tá? Normal, mas não ia muito na igreja, né? E quando meu pai faleceu, eu já estava casado com a Luz. Quando meu pai faleceu, eu senti muita raiva de Deus. Muita, né? Durante esse processo, meu pai, a gente descobriu o câncer dele em fevereiro, ele morreu em agosto. Então, nesse tempo, aconteceram muitas coincidências, né, frustrantes, né? E eu ia para a igreja, certo? Naquela época, eu fui para a igreja, eu não ia, eu comecei a ir depois que o pai começou, a gente descobriu que o pai tinha câncer, né? Aceitei a Jesus, mas sabe, com a esperança que ele curasse o meu pai, certo? Só que quando ele morreu, eu fiquei com muita raiva de Deus. Muita raiva, porque meu pai não fazia mal para ninguém, meu pai era um homem muito bom. Meu pai, ele só trabalhava. E por que Deus não salvou meu pai? Né? Por quê? A pessoa tão boa, não incomodava ninguém, nem era um homem bom, trabalhava. Por que meu pai, se tinha 62 anos, meu pai era muito novo. Meu pai faz 5 anos que faleceu, 6 anos que faleceu agora. Por que Deus não salvou? E por muito tempo eu fiquei com essa raiva, mas tipo assim, muita raiva de Deus. Eu não acreditava que houvesse Deus. Tanto é que daí a Luz era evangélica, eu ia para a igreja para levar ela para a igreja, e durante o culto eu ficava só sentada, eu ficava cuidando da Lívia, eu ficava mexendo no celular durante o culto. Porque aquilo ali para mim não tinha mais sentido, não tinha mais sentido Deus na minha vida. A Luz chorando ali, o Espírito Santo, né? E eu nada, paralisado, porque Deus não tinha mais sentido para mim. E por um bom tempo, pessoal, por um bom tempo eu fiquei com esse sentimento no meu coração. Durou aí uns 2 anos esse sentimento no meu coração. Só que conforme eu também fui superando a morte do meu pai, eu fui caindo na real que, no meu consentimento, que Deus não tinha culpa do que aconteceu, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, então tem muitas variáveis que ele não mexe, ele deixa as coisas acontecer. E eu caí na real que não foi culpa de Deus que aconteceu o câncer dele, né? E eu caí também na minha consciência, era a hora do meu pai ter partido, né? E coincidentemente,
Eu lembro que a Luz ela faleceu dia 31 de dezembro de 2018. 31 de dezembro. Em novembro do mesmo ano, caiu essa ficha, vamos dizer, eu caí mais na real, que não foi culpa de Deus, né? E eu voltei a ter um relacionamento com Deus. Isso foi em meados de novembro. Dia 31 de dezembro, a Luz faleceu. Daí eu me vi na mesma ocasião, na mesma situação de ter alguém próximo que estava por morte, que aconteceu, que no caso foi a minha esposa. Ela faleceu de um dia para o outro, ela tinha 24 anos na época, né? Só que diferente da morte do meu pai, durante o processo de luto da Luz, eu me aproximei de Deus, né? Foram dois processos bem diferentes um do outro. Eu me aproximei de Deus. Foi ali que eu me converti, realmente eu me converti de coração, né? Eu comecei a ir para a igreja constantemente, eu presenciei ações de Deus na vida de outras pessoas, eu sei que Deus interviu na minha vida, né? Então foi por isso que eu sempre digo, todos os lutos são diferentes um do outro. Você vai sentir um sentimento de luto no processo de luto de uma pessoa, de outra pessoa. Quando morre, quando falecer um pai, você vai sentir uma coisa, uma mãe, certo? Então todos os lutos são diferentes. E no meu caso foi a mesma coisa. No processo do pai, eu fiquei com raiva de Deus. E no processo da Luz, eu me aproximei de Deus, certo? E vivi coisas incríveis quando eu me aproximei mais de Deus, né? E muitas pessoas falavam, não fala isso de Deus. Você está pecando contra Deus. E eu quero falar para você que, por mais que você fale que Deus tem culpa nisso, por mais que você odeie Deus, por mais que você está odiando Deus, Ele ama você. Você é filho dele e ele sabe que você está passando nesse momento, tá? E ele vai te ajudar, ele vai te dar força nesse momento. Ele vai acalmar teu coração. Fica tranquilo nesse momento. E eu tenho para falar para você que esse sentimento ele passa. É devagar, é doloroso, é um processo doloroso, processo de luta, processo muito doloroso. E conforme vai passando todo o sentimento de raiva, sentimento de ódio, que eu já falei em vídeos anteriores, quais são os processos do luto, esse sentimento de raiva de Deus, ele também passa, tá? Então eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que, de alguma forma, se você chegou até esse vídeo, é porque você talvez perdeu alguém, pai, mãe, filho, você conhece alguém que perdeu alguém, eu sinto muito, nada que eu vou falar aqui talvez vai acalmar o seu coração. Eu passo aqui as minhas experiências, tá? E tento passar alguma coisa do que eu vejo as pessoas falar para outras pessoas, que as pessoas não entendem, as pessoas não entendem que você está passando. Elas não entendem esse teu momento que você está passando, tá? Então acalme teu coração, demora, é um processo doloroso, todo dia é uma batalha, eu sei, mas Deus vai te ajudar, tá ok? Muito obrigado, pessoal, se inscreve no nosso canal aí e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.